Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Olga Santos, eu sou videomaker de casamentos. Hoje eu trouxe para vocês mais um dos nossos trailers e eu vou explicar a edição por trás. Qual foi o raciocínio, porquê dos encaixes, enfim. Eu já fiz isso aqui no canal uma vez, se você não viu o último trailer que a gente analisou, tá aqui na tela em algum lugar, é só clicar e ir lá. Hoje eu escolhi o casamento do Cris e do Gu, que é um casamento muito especial para mim, e quando eu postei ele no Instagram deu muita repercussão. Eu até fiz uma enquete para saber qual vídeo vocês queriam que aparecesse aqui, e foi esse que ganhou. Mas antes de eu começar a explicar para vocês qual que era a história do Cris e do Gu, vocês lembram no último vídeo que eu falei que a gente tenta encontrar um fio condutor para a história, que muitas vezes é chamado de tema? Mas como assim tema? O tema do vídeo não é casamento? Não. Casamento é o contexto do vídeo. É a situação em que aquela história se passa. A história mesmo é das pessoas. Eu sempre falo isso aqui. Para ficar mais claro essa ideia de tema, eu vou trazer um exemplo da televisão para vocês. Eu tô aqui com a Bíblia de Grey's Anatomy. Quem for fã de Grey's Anatomy já manda um comentário aqui para eu saber. E se você for para pensar, Grey's Anatomy é um drama. O tema é a vida em um hospital. O tema é relacionamentos de cirurgiões, enfim. Mais ou menos. Primeiro, gente, deixa eu explicar. A Bíblia de um seriado é como se fosse o documento base dele. Aquilo que explica toda a trama, faz um resumo dos episódios, explica de cada personagem. E se você for para pensar, cada episódio de Grey's Anatomy tem um tema diferente. Então vamos lá. Se você for, tem aqui a descrição dos personagens, como eu falei. Se você for aqui em episódios, olha só, episódio 1, tema, limites, boundaries, né, em inglês. Episódio 2, tema, competição. O tema é aquilo que rege o sentimento, a ideia daquele episódio. Por isso que eu acho legal trabalhar com esse conceito nos vídeos de casamento. Afinal, cada história tem seu diferencial, cada história tem sua peculiaridade. E qual que é o diferencial da história que você está contando agora? Bom, trazendo isso para o universo do Cris e do Gu, é um casamento gay e foi muito emocionante. Então eu entendi que o tema central, baseado no que eu escutei na cerimônia, no tom que eles falaram nos votos, no que eu aprendi com o casamento deles e na sensação geral, o tema desse vídeo é a celebração da diversidade, é a empatia, é o se colocar no lugar do outro. O tema justifica as escolhas, então pode ter certeza que muita coisa legal ficou de fora do trailer, porque não acrescentava ao meu tema, não fazia sentido dentro da mensagem que eu queria passar, mesmo sendo uma imagem forte, mesmo sendo uma imagem bonita. Então, antes de tudo, o que eu tinha de conteúdo dessa história? Vou mostrar para vocês. Com o Cris e com o Gu, a gente fez uma externa que teve dois momentos. Primeiro, um momento dentro de casa, em que eles olharam fotos antigas, eles brincaram com o cachorro. Depois teve momentos de um pouco mais de intimidade, em que eles ensaiaram a primeira dança. E depois a gente foi para uma área externa, um lugar com uma vista super bonita para fazer outros tipos de imagem, olha só. Nessa externa também, se você olhar aqui, eu fiz entrevista com os dois. Mas no trailer que a gente vai ver não tem trechos da entrevista. Por quê? Porque o conteúdo ali não agregava ao tema. Mas para mim foi muito importante ter esse momento de entrevista para entender um pouco melhor dos dois. E antes de eu começar qualquer edição, eu assisto a entrevista toda de novo. Eu sempre explico isso para os casais. Não se preocupem que o foco aqui não é necessariamente gerar conteúdo para entrar na edição. O foco é eu entender vocês um pouquinho melhor, entender o que está passando na cabeça de cada um. E se gerar conteúdo para edição, é um bônus. Eu usei alguns trechos do vídeo longo. Eu sei que eu tô devendo um vídeo sobre vídeo longo aqui, fica tranquilos que no futuro eu faço. Além disso, a gente teve os momentos normais de casamento. A gente teve o making off de cada um, a gente teve takes da decoração, a cerimônia, óbvio, a festa. Além disso, a gente tem dois momentos um pouco diferentes nesse casamento. Eu tive acesso aos arquivos do avô fazendo as gravatinhas de madeira, que é uma história que eu conto daqui a pouco. E teve também um first look, olha só. First Look foi um momento super emocionante e ele por si só daria um vídeo inteiro. Mas eu usei só um trecho dele no vídeo porque eu não queria que isso fosse o foco do trailer. Não queria usar ele como fio condutor. Então, vamos para a edição do trailer em si. Eu fiquei pensando muito em qual música poderia me ajudar a passar essa sensação de diversidade, de celebração, de empatia. E
Por isso que eu acho legal a gente ter repertório, ter um pouquinho de bagagem variada. Eu me lembrei de uma vez que eu tava na casa de uma amiga minha, e ela tem mania de deixar a TV ligada passando clipes aleatórios. E nisso passou o clipe do Lineker, da música Flutua, e o clipe me chamou muita atenção. Achei um clipe muito bonito, com uma mensagem muito bonita. Eu falei assim, gente, que interessante. E salvei aquilo ali, muito tempo antes desse casamento. Então, num primeiro momento, eu pensei em usar a música na íntegra. Essa ser a única música do trailer. Mas ao mesmo tempo também eu sabia que eu ia usar muito conteúdo de áudio nesse vídeo, porque a gente teve uma celebração personalizada e teve os votos. E essa música ela tem muita letra, então eu pensei que ia ficar brigando muito. Além do que, essa música já explode cedo nela. Acho que com menos de 1 minuto a gente entra pro refrão, a música sobe. E eu queria construir essa emoção na pessoa. Tranquilo, de leve. Eu acho que a gente tinha falas muito singelas para eu misturar com o momento de emoção da música. Então o que eu fiz? Já que o refrão dessa música é o ponto alto, é a parte da letra que mais me interessa, eu não vou desistir dela. Por isso que é legal pensar em usar blocos das músicas. Senão, se você só usar uma música que te interessa do início ao fim, você vai acabar descartando muitas músicas que poderiam ter sido usadas. Eu falo sobre isso no podcast, no episódio com o Dani, do DVM, fazendo um merchan aqui, mas vai lá escutar. Então já recortei essa música a partir do refrão, joguei lá na frente, falei, quando eu quiser explodir o vídeo, eu vou entrar com o refrão dessa música. Por isso que eu falo que a edição ela não é cronológica. Você vê, eu pensei em usar esse refrão agora no início, foi a primeira coisa que eu pensei, mas ao mesmo tempo é a última coisa do vídeo. Então já jogo, já posiciono lá na frente e vou tentar preencher o início agora. Como eu ia usar muito áudio, eu pensei, então vou buscar uma trilha instrumental. E como eu já ia usar o momento de explosão da outra música, eu vou querer uma trilha instrumental que não tenha uma mega explosão, que talvez tenha 1 ou 2 instrumentos só, para não tirar essa tensão da fala. Então eu acabei encontrando uma música que o que predomina é o piano, então ela dá mais um background do que essa montanha-russa que a gente está acostumado. Ela tem nuances também, eu acho importante ter nuances para comunicar que os sentimentos estão mudando, mas aqui não precisa ser tão brusco. Eu quis começar te contando onde, respondendo a pergunta onde estamos, onde é esse casamento. Esse casamento foi numa fazenda e eu queria buscar imagens da fazenda que combinassem com essa sutileza da música, com o tom da música. Então eu procurei imagens com flare, com um pouquinho de desfoque, com movimentos suaves, porque se eu ponho uma música calma, lenta, mas ao mesmo tempo a imagem tá um glide rodando, passando por um portal, alguma coisa assim, ficam duas coisas desconexas. Então, lembre-se sempre, é áudio, visual, as coisas têm que casar. Então, olha só como a gente começou o trailer. Eu comecei com 2 cenas que você já entende que a gente tá numa fazenda. O timing desse vídeo ele é todo mais lento, com grandes respiros para te fazer refletir, para te fazer acalmar. Até quando você assiste, você fica... E também aqui, claro, mudança da cena no timing da música, olha só. Aí já entro com uma fala do Chris, porque eu acho que essa fala simboliza muito um início de vídeo. Me ajuda a simbolizar como que a gente chegou até ali. Então, ele fala do número de dias que eles passaram juntos para chegar ali. É como se eu estivesse escrevendo um texto e falasse assim: há 2000 dias, Chris e Gu se conheceram. O que dá muita sensação de início de história. É exatamente isso que ele fez nas palavras dele. E aí, para simbolizar esse número de dias que eles passaram juntos, eu peguei uma cena lá do pré-wedding, em que eles estavam revendo fotos antigas, para ficar como símbolo disso. Afinal de contas, se eles estão vendo fotos antigas, são várias fotos que representam vários desses 2.555 dias. Olha só. O que nos trouxe até aqui foram os 2.555 dias que me deram 2.555 oportunidades de te conhecer e de ao mesmo tempo me reconhecer no que eu senti pela primeira vez quando eu te vi. Eu vou voltar aqui nessa cena. Você já entendeu a simbologia dela, mas é legal também te explicar que eu fiz uma mini história. Uma mini história muitas vezes é quando eu gravo a mesma cena de vários ângulos. Assim você consegue emendar na pós, dar uma sensação de multicâmera e de continuidade. Então eu tenho essa cena num ângulo aberto
e depois ela num ângulo fechado. E aí eu vou entrar com uma sequência de cenas para tentar te explicar um pouquinho mais a vibe desse casamento, como é que era o ambiente que a gente tá, para tentar te levar lá para dentro, te transportar, e você vai perceber de novo que as imagens trocam na batida da música. Que todos vocês por um momento parem para se olhar nos olhos. Que nesse encontro de olhares reconheçam a beleza da diversidade, que por um minuto possam se colocar no lugar do outro. Com todas as nossas diferenças, o que é que todos nós temos em comum? Então, vamos analisar esse trechinho. Coloquei uma fala da celebrante já, que é um convite à reflexão. Se todos somos diferentes, o que nós temos em comum? Eu gosto também de começar vídeos com uma pergunta, porque a sensação que dá é que eu vou responder essa pergunta ao longo do vídeo, e vou tentar mesmo. E aí ela fala, tem momentos literais e outros não tanto. Então quando ela fala assim, vamos nos olhar nos olhos, eu tinha exatamente essa cena. Por isso que eu gosto tanto de filmar casamento com 3 câmeras, porque eu tenho uma câmera para celebrante, uma câmera para o casal e uma câmera para os convidados para pegar momentos assim. E aí ela fala que por um minuto possam se colocar no lugar do outro. Possam se colocar no lugar do outro. E aqui eu encontrei 2 cenas aí, aquela questão da dualidade, de poder fazer um lado e o outro da história, em que é o Gu com o pai dele e o Chris com o pai dele. Uma celebração de um casamento gay, gente, ela tem uma força e ela é o símbolo de uma luta que é urgente, que é pra ontem. Então, colocar uma cena do pai e do outro mostra também o poder da aceitação, o poder do amor da família, que é se colocar no lugar do outro, entender. Depois a celebrante pergunta, o que então nós temos em comum? O curioso desse casamento é que os 2 entraram juntos, então a gente não tem aquele momento, ação e reação de entrada. Então eu resolvi colocar um momento que eles entram olhando para as pessoas e as pessoas olhando para eles. É como se a gente visse o que a gente tem em comum, a gente está todo mundo aqui. E eu quis colocar o take lateral, eu tenho essa mesma cena de frente, mas o take lateral ele evidencia que eles estão olhando para as pessoas e as pessoas estão olhando para eles, olha só. E aí a mesma coisa que eu fiz do Chris com o pai e o Gu com o pai, eu fiz os 2 com as mães. De novo, a dualidade. Eu usei a cena de um e de outro. Olha só. Agora, como a gente já teve uma fala do Chris, uma fala da celebrante, agora eu entro com uma fala do Gu. Eu falei no outro vídeo que muitas vezes eu tento dar uma equilibrada nos 2 pontos de vista. Às vezes eu não faço isso de propósito, às vezes eu coloco só um ponto de vista porque para aquela história faz sentido ou o que aquela pessoa falou é um fio condutor muito claro e aí tudo bem. Não tem regra, gente, o que você precisa ter é propósito. E a gente já falou então da sensação de início, o número de dias que eles passaram para chegar ali. A gente fez uma reflexão, a gente colocou uma pergunta para a gente tentar responder. E aí o Gu vem falar dos 2. Então a gente tá indo meio que do macro pro micro também aqui, né? Enquanto a Flávia falou do todo, aqui ele fala dos 2. E eu acho importante essa reflexão também, afinal de contas, os 2 são o motivo daquilo que tudo tá acontecendo. Eu acredito no amor. E mais que isso, eu acredito no nosso amor. Eu acreditei quando você olhou nos meus olhos, horas depois de a gente se conhecer, e disse: eu não quero que isso termine aqui. E é legal se você for analisar o vídeo como um todo, que na primeira fala do Chris, eu termino ela com uma reação emocionada do Gu. E agora na fala do Gu, eu termino ela com uma reação emocionada do Chris. Olha só. Aqui também entra a questão da regra do 180, que depois eu faço um vídeo sobre isso. Já que ele falou do amor dos 2, eu continuo o vídeo com cenas dos 2. Vocês estão sentindo que o timing desse vídeo até então tá todo calmo, em slow, cada cena tem o seu tempo de acontecer? Pois é, isso é de propósito, para seguir a linha da música. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Que nós somos juntos é o que há de mais incrível na minha vida.
Então, o Gu jogou a bola de falar do nosso amor. Então o Chris responde, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí vai entrar uma cena dos pais entrando com a aliança, porque eu acho que já que o tema desse vídeo é celebração da diversidade, celebração da empatia, a cena dos pais entrando com a aliança, ela é forte demais. Ela é tem uma simbologia incrível nessa cena, e é uma cena que eu não podia deixar de fora. Aí sim a gente tem a ação e reação que a gente não tinha no início, por não ter aquela entrada tradicional, a gente tem agora. Os pais entrando e eles reagindo. Me digam, por favor, se é também o que sentem, mas é que é forte demais a sensação de que o que vivemos juntos neste momento tem o poder de mudar o mundo. Mais uma fala que simboliza a questão da diversidade. E aqui você já está entendendo que a história está caminhando para frente, né? A gente está falando agora, o que a gente está vivendo aqui agora tem o poder de mudar o mundo. A mudança, ela é daqui para frente, né? A gente não pode mudar o que passou, mas a gente pode mudar o que vem. E aí a cena que eu escolhi para simbolizar essa mudança, que como eu falei, ela é necessária, ela é urgente, é a cena do beijo dos dois. Que não deveria ser um tabu, não deveria ser alvo de julgamento, mas infelizmente a gente sabe que ainda é. Mas é através desse vídeo, é uma pequena tentativa de que não seja mais. E você vê como que as pessoas estão entregues nessa cerimônia. É um vídeo que eu coloquei bastante reação dos convidados, até mais do que eu coloco no normal, porque eu tinha muitas reações muito fortes. E se a gente está falando de celebrar a diversidade, celebrar a empatia, a gente está falando de várias pessoas, empatia de um para com o outro. Esse vídeo não foca só e simplesmente só no amor dos dois, foca em algo maior. E aqui entra a historinha que eu fiquei de contar para vocês. Por isso que é importante a gente fazer nosso dever de casa, a gente tentar entender ao máximo as histórias e as mini histórias que orbitam essa história maior. Num dos nossos papos, o Gu comentou comigo que o vô dele, do interior, ia fazer gravatinhas de madeira para eles usarem na cerimônia. E que o vô não viria ao casamento, mas que ele tinha filmado e fotografado o vô produzindo as gravatinhas. Você quer? Eu falei, claro que quero. Então, ele juntou para mim num arquivo, mandou pelo Drive. Gente, o registro caseiro, ele tem um poder enorme. No último vídeo que eu analisei, também tem muita coisa do registro caseiro. Tem muita beleza no cotidiano, que às vezes a gente deixa passar e sente falta lá na frente. Então, como é que veio esses arquivos para mim? Olha só. Os arquivos vieram assim, gente, igual eu falei, um pouco despadronizados mesmo. Então, a gente tem vídeo, a gente tem foto, isso aqui é foto, isso aqui é foto. Enfim, eu falei, cara, eu ainda não sei como vou usar isso, mas eu quero muito esse conteúdo. Só que esse conteúdo solto, sem contexto, talvez não passasse a mensagem que precisava passar. Se eu só colocar essas imagens, será que você vai entender que é o vô do Gu? Será que você vai entender que ele não iria ao casamento? Será que você vai entender a importância desse momento? Então, sabendo disso de antemão, durante o making do Gu, eu esperei o momento mais propício para abordar isso. Eu precisava que ele me contasse essa história. Eu precisava transformar esse contexto em conteúdo audiovisual, para eu poder encaixar na edição. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o take na íntegra, tem inclusive a minha fala perguntando. Gente, é um take longe de estar perfeito esteticamente. Eu mexo a câmera, eu tiro o foco, porque eu também fiquei muito emocionada nesse momento. Eu não estava esperando isso, mas o importante é que, se tiver uma balança estética e história, pode ter certeza que a história sempre vai pesar. Eu queria que você me contasse a história dessa gravatinha. Eu sabia que meu avô não vinha no casamento. Então a forma da gente ter ele presente aqui. Bom, aí o take é enorme, mas eu guardei ele para usar só agora no trailer, porque eu já trabalhei a sua emoção, eu já te transportei para dentro dessa história e agora eu posso te levar para o momento mais singelo e mais emocionante dela. Se eu abro o vídeo com essa cena, talvez eu não conseguiria te preparar tanto e eu não te pegasse tão imerso. Então agora que talvez você já esteja um pouco emocionado com tudo que foi falado, eu venho e aí eu coloco sua emoção lá em cima pra gente preparar pro final do vídeo que vai vir a outra música e aí é o golpe de misericórdia. Olha só. Eu sabia que meu avô não vinha no casamento.
Então a forma da gente ter ele presente aqui, a gente pediu para ele fazer pra gente uma gravata de madeira. E ela falou, eu vou. Vai ser assim, né? Tá? Ele falou assim, eu não sei mais como é que escreve. Eu só sei assim, não é meu nome. Você me ensina a escrever, eu vou. Esse trecho é difícil, né? Eu acho que esse trecho não precisa de muita explicação, mas eu quero explicar duas escolhas dele. Primeiro é que aqui eu usei vídeo, só que no final, depois que ele acaba de falar, eu usei uma foto. Por quê? Dentro do material que ele me mandou, não tinha um take muito legal de vídeo do vô que mostrasse o rosto dele sorrindo, mas tinha a foto. Então eu inseri a foto, sempre com esse efeito para mostrar que é um material caseiro mesmo, mas eu coloquei um leve zoom para não ficar tão diferente da questão do vídeo, olha só. E aí eu mostro um close da gravatinha, já que ele falou assim, você me ensina a escrever vô? Aí tem a cena do vô e tem o nome do vô. Eu precisava te mostrar o resultado disso, porque se ele fala, você me ensina a escrever vô e eu não te mostro como é que ficou o resultado disso, eu perdi uma oportunidade. E aí as próximas cenas são eles vestindo as gravatinhas, porque a gente tá continuando essa mini história. Isso aqui é uma mini história clássica dentro de uma história maior. E aqui a gente vai caminhar para o fim do vídeo, para a virada principal do vídeo, daquela música que eu te falei lá no início. Chegou a hora de usar ela com quase 3 minutos de vídeo. E a celebrante conta uma história de um balão. E é interessante porque essa história do balão é muito marcante para eles, tanto é que ela tá na papelaria. E nesse caso eu pude usá-la com muito significado. Não era só para dar um contexto, para misturar na cena de decoração. Dessa vez teve um significado, uma presença muito maior. Queria lembrar um trecho de um cartão que o Cris escreveu pro Gu em que dizia: do futuro eu não sei, mas se a vida for justa, comprar um balão eu hei, para voarmos para o infinito, pro lugar mais bonito, onde estar ao lado seja a única lei. Então, queridos, é hora de seguir rumo ao infinito. Vamos parar e analisar um pouquinho a construção dessa cena. Primeiro que ela obviamente, ela dá uma ideia de fim, porque a celebrante fala, por fim. E no que ela fala por fim, as pessoas estão fazendo assim, elas abaixam a mão. Tipo assim, tá acabando a cerimônia. É como se a gente fizesse o sinal da cruz e vambora. Então, olha só. Por fim. Tudo isso é a questão do áudio e da cena casando para te dar a mesma sensação. E aqui, na próxima fala dela, ela dá um respiro entre uma sentença e outra. E eu coloquei isso justamente na hora que a música tem uma mudança feliz, ela tem uma subidinha de leve. Então, eu aproveitei esse momento em que ela dá um intervalo na fala, com esse momento que a música tem essa coisa alegre, para colocar uma cena muito alegre dos dois rindo, que aí vai casar, olha só. Eu pro Gu em que dizia: do futuro eu não sei, mas se a vida for justa, comprar um balão eu hei. Aqui a questão do convite entrando com muito significado e teve o balão ao vivo na cerimônia, então é claro que eu ia fazer esse link. Ela tá falando de balão, eu tô mostrando o balão para vocês, então é uma cena toda sinestésica, quase literal. Para voarmos para o infinito, para o lugar mais bonito, onde estar ao lado seja a única lei. E quando ela fala estar ao lado seja a única lei, aí ela já volta pro micro. Para a questão dos dois, estar ao lado, eu e você. Por isso que eu termino esse trecho com essa cena dos dois bem fechada, que é estar ao lado, eu e você aqui. A única lei é essa. E aí eu queria fazer essa virada. Eu já sabia que a primeira cena da próxima música que eu ia colocar seria os dois saindo com o balão, com o altar no fundo. E para não ficar um pulo, altar com a Flávia falando e altar com ele saindo, eu usei um recurso gráfico. Eu escrevi o que ela falou na ordem em que ela falou. Então, quando a cena dele saindo entra, ela não dá um pulo. Ela é uma cena completamente nova, porque você não tem o altar na cena anterior. E eu já começo a próxima música no refrão, no momento mais forte, e começo com a batida, olha só.
Então, queridos, é hora de seguir rumo ao infinito. Aqui, quem assistiu o último vídeo vai lembrar. Aqui eu resolvi fazer um compilado de cenas felizes, porque é claro que essa música fala flutua, né, gente? Tem vezes que realmente a gente também tem que contar um pouquinho com a sorte, porque teve a questão do balão, e eu tenho uma música que fala flutua, putz, tá casado. Mas é claro, eu também não vou tirar meu mérito aqui de ter feito essa conexão. E como eu já joguei sua emoção lá pra cima, você tá vindo chorando desde o voo. Então, quando entra essa música que é forte, com um refrão forte, eu escolho várias cenas que também passam essa energia, que passam essa força para eu manter sua emoção lá em cima. E aí a sequência de cenas que vem, dos convidados, das pessoas envolvidas, eu não vou analisar cena a cena, mas eu quero que vocês percebam que quase todas as cenas têm uma coisa em comum. Todas elas, as pessoas estão esbanjando felicidade, elas estão rindo de boca aberta, elas estão chorando de verdade, elas estão gritando. Você sente a energia dessas pessoas, porque realmente é um grito de liberdade. É isso que esse vídeo tenta simbolizar. A gente está aqui para celebrar, a gente está aqui para não ser julgado, a gente está aqui para viver com tudo isso que significa viver. Então, eu acho que vocês vão perceber esse denominador comum das cenas que estão por vir. Não tem nenhuma cena que é levinha, que a pessoa está dançando, bonitinha, que tem só um leve abraço, que tem algum detalhe que não comunica essa energia. Todas as cenas foram escolhidas para te passar isso. Olha só, vou mostrar algumas coisas em comum dessa cena. Nessa cena aqui, tá todo mundo celebrando, cantando de boca aberta a plenos pulmões. Aqui é a mesma coisa. Olha só, você vê que o cara tá gritando, a veia dele tá pulando. Aqui, essa pessoa está com braços abertos. Aqui também. Isso é acolhimento, isso é celebração, isso é felicidade. Eu tô aqui, eu pertenço a esse lugar. Por isso que alguns vídeos passam uma mensagem que às vezes a gente nem sabia que estava passando, por isso que eles atingem tanto. Eu sempre falo que boas histórias são feitas de bons personagens, de pessoas. Os takes de coisas, de contexto, estão lá no início do vídeo, meio que só para te transportar para aquele lugar. Depois, todas as imagens envolvem pessoas. Eu vou ter talvez uma imagem do tambor que está sendo tocado por uma pessoa e a imagem do convite, e meio que só. Se você for parar para pensar, esse vídeo é quase inteiro só mostrando gente, porque eu quero celebrar isso. Bom, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham curtido. Se você não está inscrito no canal, já sabe o que fazer, né? Coloca um comentário aqui, me conta se você já conhecia esse vídeo e se você curtiu, e até a próxima.